L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne le démange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Fala galerinha, tudo bom com vocês? Cara, a doideira da vez é que, bom, você tá ouvindo pra acabar com o juízo, né? Episódio 191, capítulo 4 aqui do Antiédipo, que é isso, né? Um podcast leitura semanal desse livro aí de pós-estruturalismo francês, pós-psicanalíticos, pós-marxistas, caralho. Então, seja bem-vindo, bem-vinde. Fique à vontade. A doideira do dia é que São Paulo acordou com 13 graus, né, bicho? Porra. Não nasci pra isso. Eu não nasci pro trabalho, eu não nasci pra sofrer, eu também não nasci pro frio, não. E amanhã vai ficar mais frio, ficar 9 graus. Dormi de meias hoje. Como já cantou o nosso querido Frejá, né? Eu dormiria de meias pra virar burguês. Doideira, né? Tem umas coisas nessa música do Por Você, né? Que eu não entendo muito bem, não. É nessa que ele fala... Tem uma que... Não, é a outra, né? Essa, o Por Você também tem umas coisas esquisitas, quer ver? Mas a que eu tava pensando é aquela Amor, Meu Grande Amor, que não deve ter esse nome, né? Mas as frases enigmáticas do Frejá, que eu quero que você comente comigo, mentalmente, obviamente, né? Não faço o esforço de fazer um comentário sério. Mas quando ele fala assim, né? Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada... Aí ele chega uma hora que ele fala, e tudo que eu ofereço é meu calor, meu endereço. Aí ele fala, a vida dos meus filhos desde o fim até o começo. Eu nunca entendi esse verso. O que significa? E tá junto, primeiro tá junto, é a vida dos filhos deles desde o fim até o começo. O que é desde o fim até o começo? Eu não entendo. Não vou fazer muito esforço pra pensar não, mas eu tô lembrando que eu não entendi. No Por Você era... Eu dançaria tango no teta. Eu limparia os três no metrô. Que vai morrer, né? São várias ideias de suicídio, né? O Por Você ele se suicidaria, né? É uma coisa meio wertheriana, assim, né? Meio goetheana. Apesar de que eu acho que o Goethe, quando escreveu os sofrimentos do jovem Werther, ele estava sendo irônico, né? Ele estava sendo gastão, assim. Eu iria a pé do Rio ao Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é. É a mesma música? É a vida dos meus filhos desde o fim até o começo? Não, são duas músicas diferentes, né? Vira prazo pro inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno por você. Eu mudaria até o meu nome. Viria gratidão. Eu não sei se Por Você tem umas coisas misteriosas, assim. O dormiria de meia pra virar burguês eu acho meio... Não parece um grande sacrifício, parece conf, assim, sabe? Mas talvez virar burguês, né, que seja o grande sacrifício do cara aí que é... Enfim, galera, porra, foi mal. Essa foi a análise musical da prévia. A gente tá na página 377, vou botar o despertador aqui que eu também tenho que fazer outras coisas, né, de gravar esse trem. Por você... Por você... Por você. Vamos até 11h59. Tô gravando em horário de gente. Beleza. Da manhã, né? Então, página 377. Eu vou lá do topo, apesar que a gente já leu isso, mas vou lá do topo, né? Aí pula a primeira linha. Não é o desejo, a partir desse período. Não é o desejo que está no sujeito. Ah, tá. A seção o parágrafo é os dois estados da máquina. Não o desejo que está no sujeito, mas a máquina que está no desejo. E o sujeito residual está do outro lado, ao lado da máquina, sobre todo o contorno, parasita das máquinas, acessório do desejo, vértebro maquinado, que é a ideia da terceira síntese, né? O sujeito é só um efeito. Em suma, a verdadeira diferença não está entre a máquina e o ser vivo, entre o vitalismo e o mecanicismo, mas entre dois estados da máquina que são também dois estados do ser vivo. A máquina tomada na sua unidade estrutural e o ser vivo tomado na sua unidade específica e mesmo pessoal são fenômenos de massa ou conjuntos molares. Beleza. É a este título que eles de fora remetem um ao outro.
E mesmo se eles se distinguem e se opõem, é somente com dois sentidos numa mesma direção estatística. Ou seja, na dimensão da molaridade é uma oposição, né? Porém, na outra direção, mais profunda, intrínseca das multiplicidades, na dimensão molecular, a compenetração, comunicação direta entre os fenômenos moleculares e as singularidades do ser vivo, isso é, entre as pequenas máquinas dispersadas em toda a máquina e as pequenas formações disseminadas em todo o organismo. Domínio da indiferença do microfísico e do biológico, que faz com que haja tanto seres vivos na máquina quanto máquinas no ser vivo. É interessante porque, mais uma vez, né, estou lendo lá o Nietzsche e a Filosofia, eu não sei como é que isso está na multiplicidade bergsoniana na ética spinozana, né, mas no cosmo sentido, na ontologia nietzschiana, a vontade de poder, né, pro Deleuze a vontade de potência está em tudo, né, está no inorgânico, está no orgânico e está no humano também, né, então o que aqui é desejo, né, é essa multiplicação do desejo em todas as coisas, né, inclusive nas inorgânicas, assim, e que já há uma comunicação e uma compenetração molecular e singular, né, da matéria. É interessante pensar isso, né, matéria desejante, né. E é interessante também essa dimensão de pensar tudo isso como a dimensão da vontade de potência, né, ou do desejo, da vontade de poder, do desejo como tempo, né, como uma coisa se submete numa afirmação transformadora no tempo, né, pensando bem nietzschianamente a vontade de poder. Por que falar de máquinas neste domínio, já que propriamente falando parece que não as temos aí, não como unidade estrutural e nem como ligações mecânicas pré-formadas? Aí tem umas aspas aqui. Mas há possibilidade de formação de tais máquinas graças a relés indefinidamente sobrepostos, a ciclos de funcionamento engrenados uns dos outros que, uma vez montados, obedecerão às leis da termodinâmica, mas que em sua montagem não dependem dessas leis, visto que a sua cadeia de montagem começa no domínio em que, por definição, ainda não há leis estatísticas. Aí já está falando da física, né, da física estatística e da física molecular, né. Nesse nível, funcionamento e formação estão ainda confundidos, como na molécula. Olha só como é molecular, né? E a partir desse nível, abrem-se as duas vias divergentes que conduzirão uma aos aglomerados mais ou menos regulares de indivíduos, outra aos aperfeiçoamentos da organização individual, cujo esquema mais simples é a formação de um tubo. Muito interessante, né? E muito que é alemaniano também essa ideia do tubo. Isso aqui é do Raymond Rouyer, A Gênese das Formas Vivas, de Paris de 1958, página 80 e 81, retomando certas teses de Bohr, de Schrödinger, de Jordan e de Lilly. E aí tem vou ter que passar a página aqui, larga o microfone barra celular aqui um pouquinho. Não cai não. Quase caiu. Calma aí. Acho que equilibrei agora. Pô, tá fora. Deixei aqui na perna mesmo. Aí tem aqui, né? Essas referências então são do Niels Hendrik David Bohr, que viveu de 1885 a 1962, o Irving R. K.A. Schrödinger, que é o famoso do gato de Schrödinger, né, 1887 a 1961, M. E. Camille Jordan, que viveu de 1838 a 1922, e Ralph Dougal Lilly, de 1896 a 1979. Agora, não explica muito quem é o Raymond Rouyer, que interessante ele falar essa ideia do tubo, né? Contos por uma esquema mais simples a formação de um tubo, muito bom. Parece bem da física mesmo, né? Talvez da física quântica, né? O Raymond Rouyer. Vamos perguntar quem é ele aqui pro Google. Apesar de eu estar bem no celular, estou sem computador hoje. A nota de rodapé continua, né? Rouyer mostra que o ser vivo está diretamente ligado aos fenômenos individuais do átomo, para além dos efeitos de massa que se manifestam nos circuitos mecânicos internos do organismo, como das atividades técnicas externas. Entre aspas, a física clássica só trata dos fenômenos de massa. A microfísica, ao contrário, conduz naturalmente à biologia. Interessante. A microfísica, ao contrário, conduz naturalmente à biologia. Porque né, nas células não tem nada mais, nada menos do que acontecendo microfísica ali, né? Até
tanto quanto química, né? Está acontecendo uma microfísica ali da pressão, da temperatura, dos volumes, né? Das passagens intracelulares e extracelulares, né? A partir dos fenômenos individuais do átomo, pode-se ir com efeito em duas direções. Sua acumulação estatística conduz às leis da física ordinária, porém é suficiente que esses fenômenos individuais, conservando sua individualidade, se compliquem graças a interações sistemáticas no seio da molécula, depois na macromolécula, depois no vírus, depois no unicelular celular subordinado a si, os fenômenos de massa, para que se chegue então ao organismo que, por maior que seja, permanece nesse sentido microscópico. Interessante. Na página 54, imagino do mesmo texto, né, que é o... Qual que é o texto aqui que a gente viu? A gênese das formas vivas, né? La genèse de la forme vivante. Estes temas são longamente desenvolvidos por Rouyer no seu livro Neofinalismo, o Novo Finalismo, né? De 1952. Um cara bem dos anos 50, né? O tal do Rouyer. Deixa eu só olhar aqui quem é o Rouyer. Fiquem aí comigo um pouco. Esse capítulo 4 é muito doido, né? Eles dão uma revirada. Raymond Rouyer. Raymond Rouyer. É um filósofo, que interessante. Segundo a página da Wikipédia, Raymond Rouyer foi um filósofo francês do final do século XX. Sua obra abrangeu tópicos como a filosofia da biologia, a filosofia da informática, a filosofia do valor, entre outros. Seu livro mais popular é A Gnose de Princeton, no qual apresenta suas próprias visões filosóficas sob o pretexto de representar as visões de um grupo imaginário de cientistas americanos. Ele desenvolveu uma explicação do panpsiquismo que teve grande influência em filósofos como Adolf Portman, Gilbert Simondon, Gilles Deleuze e Félix Guattari. Ah, que interessante. Francesão, né? Olha, em 1937 publicou seu primeiro livro, O Corpo e a Consciência, né? Foi prisioneiro de guerra na Alemanha, de 40 a 44. Caralho! Após seu retorno, foi nomeado professor da filosofia na Universidade de Nancy, onde desenvolveu suas teorias sobre as implicações filosóficas de vários ramos da ciência, principalmente embriologia e biologia informática. Caralho, eu quero ler esse cara, velho. Ao mesmo tempo, continuou sua pesquisa sobre a teoria do valor, iniciada antes da guerra. Na década de 70, foi nomeado membro correspondente de toda a França, não vou ficar lendo ele aqui, né? Sendo oposto ao existencialismo e às tendências esquerdistas da intelectualidade francesa pós-guerra, o trabalho de Rouyer foi melhor aceito nos círculos científicos no exterior do que na França. Que interessante. Será que o cara era reaça? Olha só, cara, Raymond Rouyer faleceu em 87 em Nancy. Sua última obra, Embriogênese do Mundo e o Deus Silencioso, nunca foi publicado e está depositado como manuscrito na Universidade de Nancy. Que interessante, cara. Tô vendo a lista de livros aqui, tem vários livros, cara. Desculpa, eu tô viajando aqui, mas deixa eu só ver se na Amazon tem algum livro dele. A Gnose de Princeton é publicado em português. E os outros livros estão em inglês aqui, né? Elementos de Psicobiologia em inglês, Cibernética e Origem da Informação em inglês. A Gênese das Formas Vivas tá em inglês também. Neofinalismo também em inglês. Caramba. Deixa eu ver se tem alguma coisa na estante virtual. Tem aqui a Gênese das Formas Vivas por R$365 aqui, tá doido. E a Gnose de Princeton tá 469. A Resolução Cética tá R$60, mas tá em francês. Da Democracia, a Crise da Civilização, mas não sei se... Tá falando que é dele aqui, mas não sei se é não, mas... Filosofia del Valor, em espanhol, tá R$40.
E tem aqui um elogio da sociedade de consumação. Interessante, né? Depois eu vou dar uma olhada. Foi mal, gastei aqui, né? Tem mais livro dele no estante virtual. Interessante, interessante. A gente troca essa ideia com... Como é que é o nome do cara? Eu tô falando dele, o Rouyer, né? Raymond Rouyer. Interessante, isso aqui é conservador também. A gênese das formas vivas. Beleza. Terminamos a nota extensa de rodapé, 377 para 378, portanto, interessante esse podcast, né, no qual o radialista ele faz pesquisa de livro na internet, e essa é a grande distração. Portanto, a verdadeira diferença está entre as máquinas molares, sejam elas sociais, técnicas ou orgânicas, e as máquinas desejantes, que são da ordem molecular. E engraçado, né? Isso, a molecularidade para eles é meio... É a molecularidade subatômica mesmo, né? A parada é quântica mesmo, né? Nessa viagem. O desejo quântico, né? É paia meter esses holisticismos assim do Deleuze e Guattari, mas tem uma vibe dessa mesmo, né? Até porque é ali que tem uma outra dimensão com a entropia, né? Outras relações com as formas e com as forças, né? Mas tá aqui também, né? Molecular não se opõe ao molar, tá? É uma pressuposição recíproca, né? Eis o que são as máquinas desejantes. Aí, são máquinas formativas em que até as próprias falhas são funcionais e cujo funcionamento é indiscernível da formação. São máquinas cronógenas que se confundem com sua própria montagem, que operam por ligações não localizáveis e por localizações dispersas, fazendo intervir processos de temporalização, formações em fragmentos e peças destacadas, com mais-valia de código, e em que o próprio todo é produzido ao lado das partes, como uma parte a parte, ou segundo o Butler, num outro departamento. Por isso que eles associam tanto a ideia do processo primário freudiano a essa molecularidade, né? Que o assenta nas outras partes. São máquinas propriamente ditas porque procedem por cortes e fluxos onde associadas e partículas, fluxos associativos e objetos parciais, induzindo sempre a distância, conexões transversais, disjunções inclusivas, conjunções plurívocas. Olha esses funcionamentos aqui, né? Conexões transversais, acho que não sei se vocês tinham mencionado isso, né? Disjunções inclusivas, conjunções plurívocas, que também, se você for ver, são as características do rizoma, né? Que eles vão falar depois. Produzindo assim, que é a lógica das multiplicidades, né? Produzindo assim extrações, desligamentos e restos, com transferência de individualidade numa esquizogênese generalizada, cujos elementos são de fluxo esquiza. Pode parecer absurdo, mas isso é um grande resumo, né, da máquina desejante. É bem específico e bem importante esse resumo, que realmente talvez não podia estar ali no capítulo 1, né? Interessante isso. Tem uma nota do tradutor, adota o cronógenas para traduzir cronogène, termo este já empregado por Henri L.C. Piron para conceituar localizações cerebrais variantes e flutuantes, mas sem a presunção de estabelecer uma ligação entre a conceituação das máquinas desejantes nesse livro e a psicologia experimental de Piron. Tá bom. Então, foi isso. Interessante, né? Por isso que o nome do capítulo, do parágrafo é os dois estados da máquina, né? O estado molar e o estado molecular. Temos ainda 2 minutinhos, então a gente vai, mais de 2 minutinhos, a gente vai entrar aqui no outro parágrafo, 4.2.4, o funcionalismo molecular. Aí, bicho, destaca bem essa página 378, tem uma definição muito específica de máquina desejante, né? Que a gente pode pensar esse entendimento filosófico, analítico, esquizoanalítico do que você está entendendo por molecularidade, e por processo primário, por máquina desejante, por aí vai. Por desejo também. Quando em seguida, ou melhor, por outro lado, as máquinas se encontram unificadas no plano estrutural das técnicas e das instituições que lhes dão uma existência visível, como uma armadura de aço, uma couraça, né, como já diria Reich, quando os próprios seres vivos se encontram também estruturados pelas unidades estatísticas das suas pessoas, das suas espécies, variedades e meios, ou seja, no campo da molaridade, quando uma máquina aparece como objeto único e um ser vivo como um único sujeito, quando as conexões devêm, no sentido de tornam-se, né, globais específicas, quando as disjunções devêm exclusivas e as conjunções devêm bionívocas, o desejo não tem necessidade alguma de se projetar nessas formas tornadas opacas. Então aqui eles opuseram, né, mais uma vez, as conexões, no caso aqui, são transversais
E aqui, no caso da molaridade, as conexões são globais e específicas. As disjunções são inclusivas, as disjunções devêm exclusivas, e as conjunções plurívocas e aqui bionívocas. O desejo não tem necessidade alguma de se projetar nessas formas tornadas opacas. Essas são imediatamente as manifestações molares, as determinações estatísticas do desejo e de suas próprias máquinas. São as mesmas máquinas, não há diferença de natureza. Só diferença de identidade, né? Deixa eu abrir aqui porque às vezes não grava, né? São as mesmas máquinas, não há diferença de natureza. Entre parênteses, né? 2 pontos. Aqui, como máquinas orgânicas, técnicas ou sociais, apreendidas no seu fenômeno de massa a que se subordinam. Lá, como máquinas desejantes, apreendidas nas suas singularidades submicroscópicas que subordinam a si os fenômenos de massa. Então tem essa relação, né? Aqui, na molaridade, como máquinas orgânicas, técnicas ou sociais, apreendidas no seu fenômeno de massa a que se subordinam, o seu próprio fenômeno, né? Que elas mesmas constituem. Lá, como máquinas desejantes, no outro lado, né? Apreendidas nas suas singularidades submicroscópicas que subordinam a si os fenômenos de massa. Ah, entendi. Umas são apreendidas no seu próprio fenômeno e a molecularidade é que as apreende, né? Talvez tenha esse dado. Também muito nietzschiano, né? De dizer forças ativas e forças reativas, né? Constituição de forças ativas na parte da molecularidade, forças reativas na parte da... É que o reativo no Nietzsche de Deleuze é muito do adaptativo, né? Eis porque, desde o início, recusamos a ideia de que as máquinas desejantes sejam do domínio do sonho ou do imaginário e só duplicassem as outras máquinas. Há tão somente desejos e meios, campos, formas de agregação. Ou seja, 2 pontos. As máquinas desejantes moleculares são em si mesmas investimentos das grandes máquinas molares ou das configurações que elas formam sob as leis dos grandes números. Num ou no outro sentido da subordinação, num e no outro sentido da subordinação. Máquinas desejantes de um lado e de outro. Máquinas desejantes de um lado e de outro. Máquinas orgânicas, técnicas ou sociais. São as mesmas máquinas em condições determinadas. Mesma natureza diferente de identidade, né? Por condições determinadas, entendemos essas formas estatísticas nas quais elas entram como outras tantas formas estáveis, unificando, estruturando e procedendo por grandes conjuntos pesados. Ponto e vírgula, as pressões seletivas que agrupam as peças retêm algumas delas e excluem outras, organizando as multidões. No processo molar, né? São, portanto, as mesmas máquinas, mas de igual a um são o mesmo regime, aí que é a diferença de regime, né? As mesmas relações de grandeza, os mesmos usos de síntese. Então são, portanto, as mesmas máquinas, mas de algum modo alguns são os mesmos regimes, as mesmas relações de grandeza e os mesmos usos das sínteses. Legal. É verdade, né? A gente precisou esperar isso tudo para voltar para essa questão da identidade de natureza e diferença de regime. No nível submicroscópico das máquinas desejantes, há tão somente funcionalismo, agenciamentos maquínicos, maquinária do desejo, engineering, entre parênteses, ponto e vírgula, pois é somente, tocou o despertador aqui, nesse nível que se confundem funcionamento e formação, uso e montagem, produto e produção. É bonito isso, né, de confundir funcionamento e formação. É diferente da finalidade, né? Todo funcionalismo molar é falso, pois as máquinas orgânicas ou sociais, ou mesmo técnicas, não se formam de maneira como funcionam, e as máquinas técnicas não são montadas tais como são usadas, mas implicam precisamente condições determinadas que separam sua própria produção do seu produto distinto, ou seja, são separadas da sua própria força, né, da sua própria potência, como já diria ali o Nietzsche de Deleuze. Só tem um sentido e também um fim, uma intenção, aquilo que não se produz tal como funciona. Ao contrário, as máquinas desejantes nada representam, nada significam, nada querem dizer, e são exatamente o que se faz delas, aquilo que se faz com elas, o que elas fazem em si mesmas. Muito legal, galera. Deixa eu fechar a página aqui. 4.2.5, a síntese. Então a gente volta à retomada das sínteses. Então beleza, galera. Vou fechar aqui que já deu meio-dia. Eu preciso atender alguém. Muito legal, né? Desculpa aí a demora pra ver a do Raymond Rouillard, mas eu fiquei bem interessado porque ele parece o elo perdido entre o Deleuze e o Stanley Kahneman, né? Porque o Kahneman fala muito de tubos e bolsas e pistões, né, no corpo.
Então eu fiquei pirando nisso. Um beijo no seu coração. Conta aí o que você acha da música Por Você e dos mistérios e também daquela outra lá, Amor, Meu Grande Amor, dos mistérios da música popular brasileira aí que você também fica pensando sobre. Beijo no seu coração, a gente se vê.